Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou construir com vocês um losango era, dado a medida de uma diagonal e de um dos lados, né? Então, depois tem uma outra etapa aí de simetria de reflexão, aí o nosso objetivo no final da história, né, é realizar uma reflexão, mas a gente vai iniciar pelo losango, tá? Então, para começar, só quero lembrá-los, né, que um losango é um quadrilátero com todos os lados de mesma medida, todos os lados congruentes. E o losango tem a propriedade de que as diagonais, elas são perpendiculares entre si, se interceptam no ponto médio, é um polígono bastante interessante. Nesse caso aqui, eu entrego para vocês a medida de uma diagonal, no caso, a medida de HR, falo que mede 7,4. Então, eu vou iniciar aqui com a minha lapiseira 0,5, pegando uma medida de 7,4. Aqui, então, eu vou determinar o ponto H, aqui eu vou determinar o ponto R. E aí, fala pra gente aí que ER mede 5 centímetros, ER. Então, é um lado mede 5 centímetros, né? Sabendo disso, então, eu sei que todos os lados vão medir 5, porque todos os lados terão a mesma medida. Então, eu sei, por exemplo, que o ponto E, ele vai estar 5 centímetros de R e é 5 centímetros de H. Então, é como se eu olhasse para isso como um triângulo isósceles, né? E aí, eu vou realizar essa construção. Então, eu vou pegar aqui no cantinho, 5 centímetros. Peguei 5 centímetros. Agora, eu vou construir aí circunferência. Centro em H, raio 5 centímetros. Centro em R, raio 5, centro em H também. Esse vai ser o nosso ponto E. Para encontrar o ponto A, é literalmente o mesmo processo, tá? Então, eu só vou vir aqui pro outro lado. Encontrei agora o ponto E, encontrei o ponto A. E para marcar o nosso polígono em si, eu vou vir aqui com uma outra cor, vermelho, de caneta, para que fique mais evidente pra gente, tudo bem? Então, vou aqui, para que no vídeo vocês consigam visualizar melhor. Então, tenho aqui agora o nosso polígono era. Legal. Perfeito, gente. Esse daqui é o nosso losango era. Agora, o nosso objetivo é realizar uma reflexão desse polígono em relação à reta S. A reta S, eu falo que ela é uma reta que é perpendicular à reta R. Então, eu vou vir aqui com a minha régua, vou prolongar aqui a reta AR. Eu falo que a minha reta S vai ser perpendicular a essa reta, distando 3 centímetros de A. Então, eu vou pegar aqui 3 cm, vou pegar essa medida, concentro em A, determinar. É por esse ponto aqui, então, que a nossa reta vai passar, tá? É por esse ponto que ela vai passar. E ela vai ser perpendicular, então, eu vou precisar construir uma perpendicular aqui. Então, lembrando, perpendicular, um traçado para cada um dos lados. Desses dois traçados, a gente constrói a mediatriz. Eu poderia fazer outro traçado aqui, mas como eu já tenho esse e esse que vai contar essa reta, eu não vou nem me dar o trabalho, né? E aí, eu vou vir aqui e vou traçar essa reta. Pronto. Essa reta aqui, então, é a nossa reta S. Essa reta é o nosso eixo de simetria. Agora, o nosso objetivo é encontrar esses outros pontos, né? Tô até um pouco incomodada, porque vai pegar nesse espaço. Mas, enfim, acontece, tudo bem. Se tivesse de lápis, eu apagaria, né? Mas eu decidi fazer de caneta. Vamos encontrar o ponto A, gente. Olha, a gente já sabe que essa reta é perpendicular, são perpendiculares entre si. Então, o ponto A precisa estar nessa reta, quer dizer, o nosso ponto A', de modo que essa distância seja a mesma, né? Então, peguei a distância, vou prolongar, encontrei aqui, então, o ponto A'. Eu sei que o ponto R também vai estar nessa reta, né? Então, eu vou vir aqui com a minha borracha maravilhosa, vou prolongar aqui. Prolonguei. E agora, eu vou pegar a distância dessa intersecção até a nossa reta R. Peguei aqui a intersecção. Pronto. O nosso ponto R, então, ele veio parar aqui. São duas lapiseiras 0,5. Eu tava achando que eu tinha pegado uma 0,7. Bem maluca, né? Aqui, ó. R. Esse daqui, então, é o nosso ponto R'.
Agora, para encontrar o ponto H e o ponto E, eu posso fazer o processo de construir perpendicular também. Eu vou apagar isso daqui para não poluir tanto, né? Mesmo que seja com corretivo. Se ele funcionasse, seria maravilhoso, mas como hoje parece que não é meu dia de sorte... Enfim, tudo bem. Para encontrar o ponto H, eu poderia de novo fazer uma perpendicular, encontrar o ponto H' aqui, a mesma coisa com E. Mas eu já vou usar a estratégia que eu já falei aqui em vídeos anteriores, que reflexão é isometria, né? Então, preserva a distância. Então, eu simplesmente vou pegar a distância de R até E, que vai ser a mesma distância aqui, de R' até E'. A distância de A até E vai ser a mesma distância de A' até E', ó. E aí, eu vou encontrar aqui, então, o nosso ponto E', quer dizer, então, o nosso ponto E', ele vai parar aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa para o nosso ponto H. Então, eu sei que a distância, por exemplo, de E até H vai ser a mesma distância de E' até H'. A distância de A até H vai ser a mesma de A' até H'. Pronto. Esse ponto aqui, então, é o nosso ponto H'. Agora que eu já encontrei todos os vértices do nosso hexágono, quer dizer, do nosso losango, eu posso simplesmente traçá-lo. Então, aqui, os nossos pontos correspondentes. Tum, 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 tum. Pronto, olha só, né? Não ficou uma posição muito favorável, né? Não ficou uma posição muito interessante pra gente. Mas aí você pode, às vezes, virar, ó. Quando a gente vira, tentar deixar reto aqui, quando a gente vira, fica mais fácil, fica mais evidente perceber essa simetria, ó. O ponto H' tá mais perto da reta, o A tá um pouco mais longe, tem uma inclinação aqui, né, de R, R. Então, a gente consegue ir comparando essas informações. Então, às vezes, visualizar a reflexão em uma determinada posição ou qualquer outra simetria é mais difícil. Mas lembra que a folha é móvel, né? A gente sempre pode girar para poder conseguir identificar melhor aí os elementos. A solução desse problema, então, é o H', E', R', A'. Nós temos, nesse caso, uma solução, porque apesar de eu ter determinado a reta, ela já tinha limitações muito específicas, né? Tinha que ser perpendicular a reta que contém a R, distando 3 centímetros. Essa reta não poderia passar por dentro do polígono, né? Então, tem essa informação. Então, por isso que essa reta tá aqui. Então, nós temos apenas uma solução. Então, lembra, constrói o polígono. Simetria de reflexão sempre precisa construir perpendiculares, né? Então, perpendicular à reta, passando pelo ponto que a gente quer construir, que a gente quer, enfim, realizar essa reflexão. Nesse caso, já foi interessante, porque a própria reta, que é o nosso eixo de simetria aqui, ela já é perpendicular à AR, né? Que é uma reta que contém 2 pontos. Então, eu nem precisei construir uma outra perpendicular, eu só peguei a distância e determinei o ponto, o A' e o R'. Vou até escrever aqui de caneta. A' e R'. Depois que eu terminei esses pontos, eu poderia construir uma perpendicular a essa reta S, passando pelo ponto H, depois encontrar o H', a mesma coisa do E, pode fazer, mas dá mais trabalho. Eu já utilizei a ideia das medidas, né? Então, já fui pegando as medidas de R para H, por exemplo, e pegando de R para poder encontrar o H. Então, a gente consegue determinar aí de um modo mais simples. E aí, o que vocês acharam? Espero que tenha ajudado, que tenha, enfim, dado uma luz aí pra você, enfim, nesse conteúdo de simetria de reflexão. Qualquer dúvida, comenta, curte o vídeo, se inscreve no canal pra dar aquela força e não se esqueça sempre, bora construir?